Mais uma edição do programa a honra de ter o Dr. Edilberto Júnior para conversar com a gente sobre o uso de medicamento à base de cannabis. É assim que nós começamos o programa de hoje. Doutor Edilberto, primeiro, muito obrigado por você vir aqui tomar um cafezinho comigo. Surpreso, feliz. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, doutor Leite. Muito assim, abraçado. É honra estar aqui sentado com o senhor para conversar sobre esse assunto que é fantástico. Esse tema, o cannabis, ele vem assim tomando uma dimensão muito grande, né? No quesito cuidados com a saúde, né, doutor? Isso. Eu costumo dizer quando eu converso com meus alunos ou então faço palestra sobre isso, que a gente está vivendo um momento de ressignificação, né? A gente teve um período de grande proibição, mas agora contra fatos não há argumentos, né? A gente vê que essa planta tem uma série de benefícios, então a gente trata ela como um medicamento, né? Então, como medicamento a gente tem que ter o uso correto, com a prescrição de um profissional habilitado, todo o cuidado. Então, dessa maneira, você consegue utilizá-la bem e ela tem mostrado efeitos fantásticos. Isso vem tomando corpo desde quando, mais ou menos, assim, ela vem... Porque ainda tem um certo receio, né? Mas, assim, ela vem tomando corpo desde quando? 5 anos, 10 anos atrás para cá ou há mais tempo? Eu acho mais ou menos, doutor Leite, mais ou menos uns 10 anos. Eu sei que o ponto de viragem foi uma paciente brasileira chamada Ana Fischer. Tá? Ela conseguiu a primeira autorização de importação. Ela era uma paciente que ela tinha uma série de convulsões, né? E ela conseguiu essa autorização e a partir dessa autorização começou a esse mercado se fortalecer, né? Cada vez mais. O primeiro uso dessa paciente foi a parte de epilepsia, e aí a gente usa um dos princípios ativos, né? Que é um dos componentes. A cannabis é uma planta que tem diversos componentes, tá? Não é só um. Então, um dos componentes é o CBD. O pessoal está muito na boca do pessoal, né? Então ela conseguiu autorização para isso e faz o seu tratamento até hoje com esse medicamento. Esse tratamento, no seu conhecimento, é contínuo ou ele tem efeitos de cura, por exemplo? A cannabis, a gente costuma dizer que ela não é para curar, tá? Ela é um medicamento para você conseguir mitigar sintomas, né? Então você conviver com sintomas. Diversos medicamentos que a gente tem no arsenal terapêutico da gente não necessariamente curam. Tá? Mas eles conseguem fazer com que você consiga conviver com aquele sintomatologia. E dá para ter uma qualidade de vida, né? E dá para ter uma qualidade de vida. Exatamente esse é o objetivo. Então, melhorar a qualidade de vida do paciente. Ainda tem, assim, esse receio de que é um produto, digamos assim, tem um mito ainda muito grande na questão em virtude da proibição, digamos assim, do uso? Olhe, a minha geração, ela está trabalhando uma ressignificação, Leite, né? Medicamentos, eles não são isentos de efeito. Então, vejam, tem medicamento que você não pode dirigir máquina, por exemplo, mas nem por isso você vai deixar de usar. Você vai utilizar aquele medicamento num contexto apropriado, com uma prescrição de um profissional habilitado, correto. Então, a cannabis não foge a isso. Ela tem doses adequadas, ela tem pacientes adequados para serem utilizados, ela tem momento adequado para ser utilizado. Então, dentro desse contexto de cuidado do paciente, de orientação ao paciente, ela se torna segura. Ela existe efeitos adversos, existem, mas eles estão dependentes da dose e da maneira que você toma. Como todo medicamento. Natural, né? Natural. E diga-se de passagem, todo medicamento, se não me falha a memória, eu não sou da área de saúde, mas se não me falha a memória, todo medicamento é oriundo de plantas, né? Eu diria que todos não, mas digamos boa parte. Aí a gente divide. Tem alguns medicamentos que são origem sintética,
tá? Por exemplo, a dipirona, a de origem sintética. Mas ele tem alguns medicamentos que são à base de plantas. Os medicamentos à base de planta, do qual a cannabis faz parte desse grande grupo, são chamados de fitoterápicos. Fitoterápicos. Entendeu? Então os medicamentos à base da cannabis é fitoterápicos? Os medicamentos à base de cannabis fornecidos pelas associações, eles são fitoterápicos. Mas as indústrias farmacêuticas fornecem medicamentos também à base do composto isolado. Sim, aí já não é fitoterápico. Aí é chamado de alopatia, né? Muito bem, tá certo. Muito cuidado com isso, né? Quem vai fazer uso, né? Mas ele hoje é um medicamento de fácil acesso? Não. Fala-se muito em importação. É porque só os de fora são, digamos assim, autorizados? Leite, é assim, veja, ele tem um custo maior, tá? Não é barato um medicamento, certo? Mas eu costumo dizer que as tecnologias, à medida que elas vão avançando, né, a gente vai conseguir reduzir custo, tá? Então, assim, hoje o custo desse medicamento é elevado, mas a gente consegue, se tivesse apoio, se tivesse políticas públicas, a gente conseguiria voltar para baixar esse custo desse medicamento. Além disso, à medida que as indústrias vão produzindo, à medida que a gente vai tendo concorrência do mercado, a gente vai conseguindo ter um custo menor para o paciente. Natural, né? A capacidade de produção reduz custo, a oferta aumenta, né? Isso. Inclusive, semana passada eu estava numa palestra e a gente teve uma informação de que Santa Catarina aprovou a primeira cartilha de uso para cannabis medicinal. Então, no âmbito do SUS. Então, veja, a realidade está chegando ao sistema único de saúde, mas aí precisa de conversa, de apoio de pessoas que são os tomadores de decisão para que consiga reforçar isso e a gente conseguir ter um acesso. E o bom de tudo isso é que o movimento é nacional, né? Sim. Eu diria internacional, mas vamos nos restringir aqui, mas é nacional, porque nos 4 cantos do país nós temos acesso, nós temos esse debate, nós temos profissionais, nós temos médicos, nós temos vários profissionais de saúde envolvidos nesse dinamismo, digamos, do uso do cannabis, né? Sim, Leite. A gente está com um conjunto de profissionais de respaldo que estão trabalhando em cima disso, né? E não só a parte de saúde, nós temos advogados também, nós temos alguns deputados que trabalham em cima disso. Porque, vejam, a gente está trabalhando com medicamento, a gente quer fornecer saúde para as pessoas, né? Então, por que não permitir que as pessoas tenham? Como é que a gente pode facilitar? Como é que a gente pode tornar esse medicamento de uma maneira mais acessível para as pessoas realmente que precisam? Então, essa é a batalha, né? É isso que a gente tem que conversar e realmente resolver essa questão. Diga uma coisa, quando você fala em produtos fitoterápicos ou industrializados, o fitoterápico precisa de alguma prescrição? E o industrializado, sim, né? Eu imagino. Ambos precisam de prescrição. Ambos, né? Bom lembrar isso, né? Cuidado. Medicamento é uma tecnologia fantástica. Eu digo tecnologia porque não só celular, não só carro é tecnologia. Medicamento é tecnologia também. E como toda tecnologia, você tem que saber utilizar. Tá? Então, os profissionais da saúde habilitados para prescrição são as pessoas que realmente vão lhe orientar, né? Então, médicos que têm a possibilidade de fazer prescrição, farmacêuticos que têm a possibilidade de fazer orientação, e esse acompanhamento é que é importante, né? A gente tem que ter medicamento, é costume do brasileiro achar assim, meu vizinho toma, eu vou tomar a mesma dose dele, não vai ter problema, mas não é assim. A gente tem que ter um acompanhamento com o medicamento. A gente tem que ter um aconselhamento, tem que ter um profissional de saúde junto com você para ver o que é que está acontecendo. Até porque tem as dosagens. Além do medicamento no seu contexto geral, só por si só, o cuidado já se deve ter. E também as dosagens, né? Isso. Dosagem, período. Até o fato de você se alimentar. Algumas alimentações podem interagir com alguns medicamentos, né? Outros medicamentos interagem com outros medicamentos. Então, até essa particularidade, a gente tem que ter bem atenção a esse ponto. Então, o acesso, por exemplo, esse produto sempre deve vir acompanhado de um profissional. Sim, sempre. E esse produto só tem acesso com prescrição de médico, tá? E é importante deixar isso. Eu não consigo ele por ali. Não consegue. Por outro lado, é muito bom isso, é um controle, né, que se tem para poder evitar até problemas dessa natureza, de usos excessivos ou talvez prejudiciais à própria saúde, né? Me diga uma coisa, esse medicamento, ele é, digamos assim, qualquer pessoa, em qualquer idade pode fazer uso? Leite, veja bem,
O que eu vou falar para você é uma norma para medicamentos, tá? Então, pacientes pediátricos e pacientes idosos, a gente sempre tem que ter cuidado. Não é que não possa utilizar, mas a gente tem que ter cuidado, tem uma atenção maior. E aí essa responsabilidade passa para ser do médico, do médico, tem uma atenção maior, entendeu? O CBD hoje, que é um dos produtos que tem da cannabis, né? Ele é muito utilizado para pacientes pediátricos. Então, tem uma terapêutica, uma faixa terapêutica tranquila, segura para utilizar, né? É seguro para crianças, mas a gente tem que ter sempre um acompanhamento. Para questão de medicamento também e populações especiais, por exemplo, gestantes e lactantes não podem utilizar, a não ser que o médico avalie que seja necessário utilizar, né? Junto com a sua equipe também. Então, assim, isso é uma regra para todos os medicamentos. Todos os medicamentos a gente tem que ter cuidado. Não tem exceção. Não tem exceção, entendeu? A gente utiliza eles, mas a gente tem essas populações especiais e a cannabis não seria diferente. A gente tem que ter cuidado com populações especiais. Mas dentro do portfólio das pessoas que eu vejo que adquirem onde eu trabalho, nós temos grande parte dos nossos pacientes, eles são crianças e são idosos. Porque geralmente ela está relacionada a tratamentos de autismo, a tratamentos de epilepsia para crianças e para idosos, para a parte de Alzheimer ou demência senil. Então, assim, ela tem bons efeitos para isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Para que é que serve de fato, né, os medicamentos oriundos da cannabis, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente pensa assim, é um insumo só vegetal, mas esse insumo tem mais de 500 componentes. Então, vejam, cada componente majoritário tem uma aplicação, tá? Então, um determinado componente, por exemplo, o CBD, ele tem a capacidade de ser neuromodulador. Isso quer dizer o quê? Ele tem a capacidade de melhorar a parte neurológica da pessoa. Então, por isso que é utilizado muito na parte de esquizofrenia, não, muito utilizado para a parte de epilepsia e para a parte também de demência também. Já o THC, que é outro componente que tem, ele é muito utilizado para a parte de analgesia, ou seja, pacientes com dor. Tá? Também para estimular apetite. Então, dependendo do componente majoritário que você tiver na planta, né, você consegue ter diferentes aplicações. Desses 500 componentes, 100 são de uma classe chamada canabinoides, que são exclusivos, praticamente exclusivos dessa planta. Tá? E são esses 100 canabinoides que a gente está descobrindo. Porque eu tenho 30 anos e aí tem coisas na cannabis que tem mais ou menos a minha idade que foi descoberto. Então, na parte da saúde, isso é recentíssimo. Que foi descoberto, entendeu? E hoje, agora, nesses últimos tempos, é que está sendo inserido na questão dos cuidados com a saúde. Medicamento é muito comum, Leite, a gente utilizar o medicamento e não saber como é que ele ativa, como é que ele funciona ali, né? Então, a pesquisa ainda está descobrindo. Existem alguns conhecimentos da parte técnica que a gente já sabe o que é que ela atua, em que ponto atua, mas ainda tem muita coisa para descobrir. Muita coisa, é muito recente. Então, a informação que eu converse hoje, pode ser que amanhã já venha um pesquisador e diga, agora já é dessa maneira, já é diferente. Então, a gente tem que estar toda hora estudando. Aí vamos lá, a tecnologia, voltamos aí à tecnologia, né? Ela é tão dinâmica que hoje a gente diz uma coisa e questão de 2, 3 dias, uma semana... Muda completamente. Tá certo. Mas assim, diante do seu conhecimento na área, que você é envolvido nesse processo aí conhecedor desse medicamento à base de cannabis, isso vem crescendo, isso vem melhorando as pessoas, a vida das pessoas, você enxerga no âmbito geral, numa forma de visão mais ampla. As pessoas que fazem uso estão se dando bem, vêm tendo resultados positivos, isso vem trazendo um conforto maior para as pessoas? Sim, Leite, vem trazendo um conforto maior, não só para o paciente, mas para os familiares. Porque quando um adoece todo, né? Isso, então você imagine uma mãe que tem seu filho, que tem uma quantidade de epilepsia, isso é uma suposição, não tenho como dizer, mas tenha 20 e começa a trabalhar 20 por dia ou 20 por semana, enfim, e começa a trabalhar com CBD e consegue reduzir isso para 10, 5. Então imagina a qualidade de vida dessa mãe, né? Você tem um idoso que está passando por um processo de demência, e aí você consegue inserir o CBD para ele e aí você melhora a qualidade de vida. Ou então um paciente oncológico que sofre de dores na quimioterapia, né? Sofre na parte da alimentação e aí ele consegue agora começar a se alimentar, consegue diminuir a dor. Então, assim, é a questão da qualidade de vida. Né? Então, a gente tem... E é como você diz, é extensivo a toda a família, né? Toda a família. Quando você fala assim na mãe, é porque
é a chave de tudo. É a chave, né? de tudo. Mas é toda a família que, de fato, adoece. Então, os cuidados, a qualidade de vida também muda, é claro. Como você citou o exemplo de 20 cair para 5 vezes. Isso, olha só, a qualidade de vida que a própria mãe já vai ter também, sem nem ser medicada, né? Isso. Diretamente. Ele é farmacêutico, ele é professor universitário. Eu converso com o Dr. Edilberto Júnior aqui no programa Café com Leite, falando sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado. Nada mais justo que bebermos uma água São Geraldo, né, Júnior? Por favor. Aceita um cafezinho? Sim. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o uso de medicamentos à base de cannabis com o nosso convidado, Dr. Edilberto Júnior? Meu amigo Edilberto disse que tem 30 anos e é meu amigo há 30 anos, viu? Porque eu vim nascer. No próximo bloco tem muito mais, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo cada vez mais sobre o uso de medicamentos à base de cannabis com o nosso convidado de hoje, Dr. Edilberto Júnior, ele que é farmacêutico, ele que é professor da Uninasal aqui em Juazeiro do Norte, está brilhando o nosso programa com muita maestria, com muita competência sobre o assunto. Aí eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado para falar da minha queridinha. Ó. Inclusive, doutor Edilberto, eu vou lhe intimar, eu quero uma matéria sobre cannabis para a próxima revista. Certo, a gente faz. Você faz? Pronto, então escreva, porque é mais uma forma de chegar mais distante, né, às pessoas. Com toda certeza. Gente, essa revista aqui foi feita para você. Aqui nós temos matérias de educação, cultura, saúde, direito, meio ambiente e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, é grátis, ela foi feita para você. E para você que reside fora, mande aí sua mensagem aí para as nossas redes sociais que eu envio para você sem nenhum custo. Você não paga nada, sabe por quê? Porque além de muito assunto interessante, aqui tem muito amor e carinho para ser feita, para ser produzida. Por isso que ela vai para você, com muito amor, tá bom? Doutor Edilberto, hoje, com o advento da evolução do medicamento à base de cannabis, nós podemos entender como uma necessidade, digamos assim, para eu diria assim, até para salvar vidas nos dias atuais? Leite, eu acredito que o medicamento, as substâncias que existem na natureza, elas estão para a gente utilizar, né, de maneira adequada, sempre com respeito, né, sempre com orientação, como eu sempre, né, conversei com você sobre isso. Então, assim, nós temos que ter isso no arsenal terapêutico da gente. Se nós tivéssemos essa mentalidade de não utilizarmos, ou então, por questões de preconceito, nós nunca teríamos morfina, porque morfina é derivada do ópio. E o ópio, né, foi utilizado durante muito tempo como uma droga de abuso. Então, nós nunca teríamos lidocaína, que é utilizado como anestésico, porque é derivado, né, da cocaína. Então, assim, por que a gente não estudar se ela pode ser utilizada como medicamento, se pode ajudar a melhorar a vida, né? Então, ela está aí para ser utilizada de maneira racional. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que de muita gente. Pode viciar? Olhe, o ser humano pode viciar em qualquer coisa. Sim, sem dúvida. Né? Tem gente que vicia em jogar. E até em próprio Tem gente que vicia em café. Tem Uhum. gente que vicia em outros medicamentos. Sim. Então, assim, tudo no ser humano pode ser viciado. Então, a cannabis não está nessa exceção, tá? Mas se nós fizermos uma análise em relação a riscos de uso,
Nós temos drogas legalizadas que têm uma complicação muito, muito mais complicada. Aqui eu falo drogas de abuso, né? Que a gente não está falando... a gente tem que deixar bem separado que existem drogas medicamentosas e drogas de abuso, né? Então, assim, nós temos o álcool... Toda medicação é denominada de drogas, né? Sim. E o médico diz assim, eu vou prescrever uma droga para você, né? Ele não fala necessariamente essa expressão, mas em diálogos ele fala, né? Ele que fala. É droga, né? Internamente na área de saúde, tudo é droga, tá? Então, nós temos droga de abuso e drogas com a parte terapêutica, né? A parte medicamentosa, que aí são drogas que são terapêuticas. Então, assim, o que acontece, Leite? Essas questões tem que se trabalhar muito com as pessoas, o contexto de uso, a maneira que se utiliza, a parte da orientação, né, do profissional de saúde. Mas nós temos legalizado aqui, e comum para a sociedade, até atrelado a momentos de festividade, a alegria e o álcool, né? E eu já tive vivências em grupos de AA, adoro a filosofia do pessoal do Alcoólicos Anônimos, acho fantástico a maneira que eles lidam com a parte da doença deles. E vejam, eles consideram como a pior droga que tem. Disponível, e ela está disponível. Se você chegar na esquina, tem um bar que tem disponível. Qualquer esquina. Então, assim, com um potencial devastador de destruir famílias, né? Então, se a gente fizer uma avaliação, a cannabis tem um potencial muito, 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 muito mais inferior do que o álcool. Muito, muito, muito mais inferior do que um cigarro, entendeu? A cannabis é a planta, não é isso? Isso, a planta. É a planta. Uhum. Existe essa forma que você está falando de forma de uso medicamentoso, porém, o lado negro dela é o uso para, digamos assim, abusivo ou de diversão, como queira entender, né? Há, de fato, o receio, né? É claro, de pessoas, assim, por exemplo, da minha idade, de repensar, porque eu fui criado imaginando que ali era um bicho. Lógico, hoje eu sou consciente que não chega a essa dimensão, eu já vejo o cannabis como um lado positivo no quesito cuidados com a saúde. Mas eu fui criado como aquilo é um demônio, aquilo é uma coisa do outro mundo. Imagine meus pais como foram criados, né? Exatamente. Imagine como eu estou criando meus filhos hoje já com a dimensão mais leve, no sentido conhecer, no sentido do saber sobre esse assunto. Imagine a criação dos filhos dele, como a coisa já vai estar bem mais elevada, no sentido de liberação, de conforto no uso. Mas esse cuidado ele precisa existir. Sim. Ou seja, no quesito cuidado, que não é motivo de, digamos assim, de uso abusivo, como você citou. Ele é cuidado para você ter uma qualidade de vida no quesito cuidados com a saúde. Isso. Não é qualidade de vida abusiva, né? São coisas que as pessoas precisam saber distinguir com muita frequência. Me diga uma coisa, mas esse uso abusivo, proibido por lei, não tem jeito. Mas esse uso de medicamento ainda é necessário o acesso através de demandas judiciais, ou o médico prescrevendo eu consigo o acesso? Olha, hoje com a prescrição você consegue o acesso. Nós temos no mercado... No Brasil consigo? No Brasil não precisa importar, não? Não precisa importar. Inclusive a gente produz, né, aqui na nossa região. Aqui na região nós temos? Sim, nós temos. Não posso dizer o local por questões de segurança, né, mas nós produzimos aqui. Tá? Que bom, que bom. Então, mas o mundo da cannabis, ela está dividida entre... Mas que obedece a todas as regras do fisco, do poder público, né? Do fisco não, do poder público. Sim, temos CNPJ, temos inscrição estadual, emitimos nota fiscal. É tudo regularmente. Tudo correto. Então... O que a gente está esperando agora, Leite, que teve a Anvisa solicitou mais tempo para deliberar. O que a gente está esperando realmente é que a Anvisa libere uma RDC, que é uma resolução da diretoria colegiada, que realmente regulamente o nosso trabalho, entendeu? Porque o que eu preciso para as pessoas compreenderem é que o mundo da cannabis está dividido entre a indústria farmacêutica e as associações. Então, eu vou deixar a indústria de lado e vou conversar sobre as associações, que é a minha realidade. Então, as associações são ONGs, onde os pacientes se reúnem, e nós temos pessoas capacitadas tecnicamente, que têm os seus habeas corpus para conseguir produzir isso. E essas associações, elas produzem desde a planta até o produto final, que hoje em dia é muito comercializado, o óleo.
né? Então, veja bem, a gente tem esse grupo, né, que produz, e produz esse medicamento de uma maneira com muita atenção, com muito cuidado, né? Eu chego a dizer até de uma certa maneira, eu vou dizer assim, praticamente individualizada, né? Então, nós estamos esperando da Anvisa uma regulamentação, né? Acredita-se que até o meio do ano ele vai liberar. Pediu mais uma prorrogação de prazo, mas vai liberar. Mas como é que a gente trabalha na nossa associação? Nós temos psicólogo, Leite, nós temos engenheiro agrônomo, nós temos farmacêutico, que sou eu. Então, cada óleo de lá que sai sobre meus olhares. Então, a gente não tem resolução. Mas não é porque tem ausência de resolução que a gente não vai trabalhar corretamente. Né? Então, toda a expertise que a gente tem, a gente vem trazendo e trabalhando. Lembrando que corre sérios riscos do poder público estar em cima ali, fiscalizando, diga-se passagem, cometendo crime, né? Se não obedecer às regras. Portanto, não tem porquê ainda a questão de você, digamos, não citar, é por uma questão até de segurança. Natural isso, né? Isso. A gente não comenta por questão de segurança do que a gente trabalha, mas nós temos um cuidado técnico muito grande no que a gente faz. Muito grande. Porque nós mexemos com vidas. De mexer com vida não é brincadeira, não. E assim, coisas assim que na indústria, na associação, a gente produz 200 unidades, 300 unidades. Então, se eu não tiver cuidado... Vocês plantam ou não? Nós plantamos. Vocês têm desde a plantação até o produto final? Até o produto final. Nós temos desde a plantação até o produto final. Então, a gente tem toda a cadeia. Mas Cariri tem tudo, né? Tem. Cariri é o melhor lugar do mundo. Não tem outro não. Porque, assim, é impressionante. Eu jamais imaginei que tivesse aqui. Porque eu vejo, que, de certa forma, eu diria que sou... assim, com um pouquinho de conhecimento ali, com uns 10% de conhecimento que eu tenho, e envolvimento com o ciclo empresarial, eu não imaginava que tivesse aqui. Eu imaginava esse medicamento importado ou com muita dificuldade na indústria farmacêutica, através de demandas judiciais. Eu imaginava, graças a Deus, nunca precisei usar, nem ninguém da minha família, mas eu imaginava isso, né? Então, nós temos mais próximo, quer dizer, sendo produzido com todas as regras que a lei determina. Sim. Aqui no Cariri. Olha que maravilha. Inclusive, você fez um convite para mim, né? Da revista. Eu faço um convite para você. Chama o pessoal da diretoria do Instituto para conversar com você aqui, que é da associação que eu faço parte também. Tem um médico, que eu não sei se ele faz parte também de lá, que ele ficou até de vir aqui no programa, Dr. Rafael. Conheço ele. Conhece, né? Pronto. Ele assim, é muito conhecido, ele fala muito sobre esse assunto. Nós já marcamos umas 2 vezes, mas aí a agenda dele é um problema e tal, ele não deu certo, sabe? E ele é muito, eu vou dizer, no sentido bom, ele é muito envolvido, né? Ele é muito atuante, digamos assim. Mas eu acho que praticamente há uns 2 anos atrás, eu gravei com a doutora, eu tenho aqui os dados dela aqui nos nossos... nós temos os dados dela aqui, nós gravamos com a doutora sobre cannabis, há 2 anos atrás, porque eu já imaginava a ascensão desse processo, né, voltada para o cannabis, e a nossa produção, vamos falar sobre esse assunto, e ela veio, e nós falamos sobre esse assunto, está lá no site direitinho, vamos pegar o nome dela também, para, de repente, quantos mais profissionais envolvidos, mais a sociedade ganha, né? Sim, a gente pode até fazer uma roda de conversa, alguma coisa do tipo, para a gente conseguir realmente trocar o conhecimento, porque ninguém é dono de todo o conhecimento. Sem dúvida. Então a gente precisa do apoio de cada um. Eu conheço uma parte, o médico conhece outra parte, o engenheiro conhece outra parte, então cada um tem a sua expertise. E envolve uma série de profissionais, né? Envolve, Leite. É o que eu disse a você, nós temos engenheiro agrônomo para cuidar de toda a parte de plantação, nós temos a parte de psicólogo. É porque tem a plantação, tem que ter um agrônomo também. Tem que ter um agrônomo. Nós temos um psicólogo acolhendo todas as pessoas também que chegam, porque precisam de um aconselhamento psicólogo também. Né? Nós temos um farmacêutico, que sou eu, né? Nós temos gestores administrativos, então, assim, pessoas que são tecnicamente capacitadas para lidar. E conhecem, né? O que estão fazendo. E estão fazendo com respeito, né? Com responsabilidade. O que eu acho legal é isso, é que esse trabalho, o desenvolvimento desse trabalho, tem a sua relevância além dos demais do dia a dia, porque
Como você disse, nós estamos lidando com pessoas. Não, com vidas. Com vidas. Com vidas, né? Uhum. E se não forem pessoas comprometidas, leva todo mundo para o buraco. Todo mundo. Ao invés de tirarem as pessoas de situação de risco, vamos entrar, digamos assim, não só colocá-las. E, Leito, eu vou mais profundo que isso. Sobre os ombros da nossa equipe lá, nós temos a responsabilidade de ressignificar. O senhor tem a sua idade, tem uma mente, né, mais aberta em relação a isso, mas tem muita gente que não tem. Então, a gente conversa muito no Instituto que nós carregamos a responsabilidade de ressignificar isso, de mudar 100 anos de história. Então, veja a responsabilidade que nós temos. Jovens de 30, por volta de 30 anos, que é a nossa faixa etária, mais ou menos isso, levando isso nas costas para mudar uma realidade de 100 anos. Diga-se passagem, vou insistir, correndo sérios riscos perante dos dois lados, né? O lado, eu digo assim, do poder público, que tem um repúdio sobre o tema, de certa forma não deixa de ter, até porque em alguns momentos tem leis que não permitem, portanto é contra, né? E tem também o lado que é a sociedade como um todo, que vai fazer uso ou não daquele produto. Isso. E vocês estão assim num canal, num meio bem interessante, assim, de reflexão, né? E de coragem, de muita coragem. Acima de tudo. Coragem. Com respeito, acima de tudo, às pessoas. O que eu acho, como você disse, algo que não me sai aqui à mente é que cuidados com a vida. Sim. Né? Eu acho. Parabéns de antemão. Estou conversando com ele, que é farmacêutico, é professor universitário, doutor Edilberto Júnior, aqui no programa Café com Leite. Ele que fala sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Meu amigo doutor Edilberto, mais água, São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho, né? Maravilha. Por favor. Quero encerrar esse bloco aqui mandando um abraço para meu amigo Edilberto, pai do Edilberto Júnior. Meu amigo Edilberto, meu irmão querido, já esteve aqui no programa Café com Leite. Ele que inclusive é meu irmão maçom e já veio aqui inclusive falar sobre maçonaria. Interessante o tema também, né? Tá lá no site tvcafecomleite.com.br. Próximo bloco tem mais, fique ligado. Programa Café com Leite. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nós estamos sendo retransmitidos pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube, no Facebook. Inclusive, você encontra esta e todas as edições do programa Café com Leite lá no site tvcafecomleite.com.br. Se atualize. Inclusive, eu gostaria que você dê a sua sugestão, mande sua mensagem, diga que tema você gostaria de saber, conhecer através do nosso programa e nós vamos buscar o profissional para conversar com você, tá? Interaja com a nossa produção, estamos sempre de braços abertos, de forma muito especial e carinhosa para lhe receber. Hoje, com muita maestria, nos proporciona uma aula sobre o uso de medicamentos à base de cannabis, o doutor Edilberto Júnior, aqui no programa Café com Leite. Hoje, o número de pacientes necessitado número, fica até difícil de dar uma resposta assertiva, natural, mas assim vem crescendo a necessidade do uso desse medicamento, não necessariamente precisa ser assertivo, porque é impossível até, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Vem crescendo o número de autistas? Eu não acho que vem crescendo, não, vem triplicando, não, eu acho que vem eu não sei mais, é demais, eu já fiz 50 programas sobre o autismo aqui. Como é que está a inversão da pirâmide etária do Brasil? Cada vez estamos com mais idosos, né? Com certeza. Lembra que eu disse ao senhor que os principais pacientes são crianças e idosos? A base e o fim. Então, veja, vai crescer, e vai crescer cada vez mais, tá?
E o que acontece, Leite, à medida que eu sempre bato nessa tecla da ressignificação dessa planta, né? Da ressignificação desse medicamento, as pessoas vão compreendendo isso. Então, para mim é muito importante estar aqui com o senhor, conversando, para as pessoas compreenderem, né? De maneira técnica, de maneira científica, de maneira na área da saúde, realmente, que você pode usar, né? Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso, desde que você siga as orientações que eu passei aqui. Então, eu acredito que isso aí só vai crescer cada vez mais, Leite, cada vez mais. Hoje, qualquer médico pode prescrever ou tem alguma especialidade? Pode, mas existem especialidades, porque a prescrição do produto à base de cannabis não é como uma prescrição comum, tá? Um produto à base de cannabis, os médicos têm mais propriedade para falar do que eu, tá? Mas pelo pouco que eu estudo, o farmacêutico tem que dar uma olhada mais ou menos no que eles fazem, mas é uma prescrição que a gente fala start low, go low, né? Vá devagar, comece devagar e vá devagar. Porque dentro do seu organismo, do organismo do senhor, do meu organismo, tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, tá? Então, em todas as pessoas existe esse sistema. Alguns autores dizem que ele à medida que existe o sistema muscular, o sistema cardiovascular, nós temos esse sistema chamado endocannabinoide. E de cada pessoa é único. Então, cada médico ele tem que saber em que momento começar, em que momento fazer um ajuste, em que momento reduzir a dose, até onde é que ele pode ir. Então, medicamentos à base de cannabis, eles são altamente individualizados. Então, palestra 2 semanas atrás, eu conversei com uma doutora em saúde pública e disse, olha, agora é o momento da gente recuperar uma pós-graduação na medicina que, na minha opinião, está muito esquecida, que é a saúde da família, tá? Eu acredito que médicos que tenham contato com a família, que tenham contato com o paciente, são os melhores médicos realmente que podem prescrever esse medicamento. Mas todos os médicos podem, todos os médicos. Lógico, tá? Né? Todos os médicos, por si só, ele já pode. Agora, os cuidados, a especialização sobre o assunto é que se tem fundamental. É fundamental, né? É fundamental. Tá certo, tá certo. Me diga uma coisa, a forma como vocês trabalham, no caso da sua empresa, são medicamentos de estilo manipulado ou são produzidos mesmo? Leite, a diferença entre manipulação e indústria eu considero basicamente que eu já tive vivência em indústria, né? São as escalas e alguns controles que tem, tá? A indústria é mais restrita a isso e tem um volume gigante. Mas hoje, dentro da associação, do instituto, nós produzimos com uma visão industrial. Então, assim, por quê? Por que eu estabeleci isso? Faz mais ou menos 1 ano que eu cheguei na associação. Porque eu sei o quão regulamentado é o setor da indústria farmacêutica. Então, o quanto você tem preocupação no que você produz. Então, a minha visão é o quê? É controle de qualidade, é organização, é procedimento. Então, hoje, a minha visão, apesar de não termos uma escala ainda, porque nós somos pequenos, nossa associação tem mais ou menos 3 anos só, mas a minha visão é uma visão industrial. Não uma visão de manipulação de pouquinho, não. Ou seja, o medicamento já está pronto, não é necessário manipular. Já está produzir, pronto. Digamos assim, né? Eu faço uma produção, deixo organizado e aí vai saindo de acordo com os pedidos do medicamento, né? Então, é uma visão industrial. Certo. Me diga outra coisa, a questão assim de custo. Lá no início eu falei assim, eu que presumo que estudo pelo menos aí uns 5%, 10%, eu imaginava ainda muito distante esse acesso ao cannabis. Sem falar números, não se faz necessário, mas é possível o acesso de pessoas com menos poder aquisitivo? Leite, a gente precisa construir estratégias para isso, tá? Então, eu acredito que se a gente tiver com o objetivo de dar acesso à população desse medicamento, o que é que a gente tem que construir? A gente tem que, primeiro, sentar com os tomadores de decisão e eles realmente estarem junto com a gente, né? Dizendo o que é que vocês precisam. Qual o objetivo de vocês? Porque aí a gente vai ter facilidade de recurso. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, então a gente precisa de recurso. Sim. Paralelo a isso, os laboratórios oficiais do SUS, eles têm que ter autorização de começar a produzir esse medicamento. Tá? Então a gente tem um grande sistema de saúde que pode realmente também produzir isso. Em alguns momentos o SUS já sugere o uso do produtos à base do cannabis? Mais ou menos 3 semanas atrás, a gente teve a primeira liberação de cartilha orientativa em Santa Catarina de uso de cannabis medicinal no SUS. Maravilha. Mais ou menos 3 semanas atrás. E foi exatamente um questionamento que uma das doutoras que eu fiz palestra perguntou a mim. Então, nós demos o primeiro passo. E, inclusive, Leite, quem deu foi uma associação também, não foi uma indústria farmacêutica.
Foi uma associação de Santa Catarina que, junto com a deputada, eu não me lembro o nome dela, conseguiu implementar essa primeira cartilha. Então, isso é fundamental, porque no momento que você coloca para o SUS uma cartilha de orientação de uso de cannabis, você tem um referencial teórico para os demais prescritores. Então, apesar de não ter saído muito na mídia isso, mas para a gente foi muito importante, porque aí a gente abre aquela questão do direito, né? Precedentes. Eu consigo acesso dessa cartilha? Fácil? Não, né? Leito, eu preciso dar uma olhada, porque no momento que eu estava assistindo essa palestra era para as pessoas que estavam cadastradas. Eu não estava cadastrado, mas eu posso ver se eu consigo para o senhor. Eu quero exatamente porque se eu puder contribuir, né, através da mídia em publicizar mais esse tema, eu farei aqui com muito prazer, né, com o objetivo de contribuir. Né, com o objetivo de contribuir. Me diga uma coisa, é comum quando a gente vai no médico, antes no celular mesmo, ali na recepção, consultar aqui, eu estou com uma dor no abdômen, o que é que eu tenho, o que é que eu vou tomar, ou seja, ele já entra e diz, doutor, eu estou com a dor aqui no lado esquerdo aqui, que eu acho que é o rim, que se eu tomar isso, não precisa você entrar não, pode voltar, você já sabe o que é que vai fazer. Então, assim, essa busca pela tecnologia de equipamentos para saber sobre o cannabis, o uso de medicamento à base de cannabis, tem que ser cauteloso, tem que ser analisado com carinho, tem que ter cuidados sérios a respeito. Aí a gente tem que fazer uma... Porque naquele mundo tem tudo, né? Sim. Aí a gente tem que fazer uma reflexão filosófica aí, né? Vamos pensar um pouco. Nós estamos numa sociedade do século XXI que nós temos uma quantidade de conhecimento absurdo. Certo. Na palma da mão do senhor, eu só tenho conhecimento do mundo todo. Aí. Então, qual é a nossa dificuldade? Filtros. Hoje o nosso problema não é acesso a conhecimento, mas filtrar o que é real, o que não é real, o que é importante e o que não é importante. Então, assim, é aí que entra nessa área o profissional de saúde. Então, a sua inteligência artificial, o seu pesquisador que você tem, o buscador, ele vai lhe fornecer 1000 informações, mas vai ser o profissional de saúde que vai filtrar para você, em cima do conhecimento técnico dele, o que é real, o que é importante, o que realmente condiz com a observação que você tem. Né? Até porque você falou no bloco anterior que cada organismo é um organismo, né? Como de fato é. Cada organismo é um organismo. Então, o medicamento que serve para você não me serve. Não necessariamente serve para você, nem a dose é a mesma, nem a maneira que você toma é a mesma, entendeu? A gente tem uma população acostumada a se medicamentalizar, a fazer uso de medicamentos sozinho, né? Que é chamado de automedicação. Mas é um risco muito grande. Você precisa procurar um profissional de saúde que lhe oriente sobre isso, né? Porque toda tecnologia, né, tem suas benesses e suas dificuldades. Sim. Então, a gente tem que filtrar muito bem. Eu gosto da ferramenta que vem de pesquisa, eu gosto da pessoa que pesquisa, que conversa, que vai atrás da inteligência artificial, do buscador. É importante isso. Mas é importante que o conhecimento que está ali ele não vai substituir nossa cabeça. Jamais. Eu não acredito que vai substituir nossa cabeça jamais. É como uma consulta virtual, coisa mais simples... algo de mais agressividade, sem tocar, sem perceber, sem apalpar. Sou desse pensamento do senhor também. Não, meu. Gente tem que estar junto com gente. Junto com gente. Não, porque foi a pandemia. Não, foi na época da pandemia só, esqueça. Vamos voltar para a nossa realidade. É isso mesmo. Porque nós estamos cuidando de vida, né? Lembrar sempre disso. Então, assim, o uso da internet, tenha cuidado, porque lá você vai encontrar muita coisa. Sim. Boa, porém, muita coisa mais ainda ruim. Então, cuidado e saiba filtrar, né? Então, saiba filtrar. Então, a palavra da vez é filtro. Né? Filtro, né? Filtro, e converse com um profissional de saúde. Tá? Não, às vezes as pessoas têm um certo receio do médico. Você pode conversar com o médico, mas se você não tiver um acesso ao médico, em toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Sem dúvida. E você pode chamar ele para conversar. Em todo posto de saúde tem que ter uma enfermeira. E você pode conversar. Né? Eles estão lá, eles têm conhecimento. Né? Eles têm conhecimento. E se eles não souberem, eu tenho certeza, se for uma pessoa que realmente se formou na saúde, uma pessoa realmente responsável por aquilo, ele vai atrás do conhecimento para você. E vai lhe auxiliar. Então não põe em risco sua vida. Né? Não põe em risco sua vida. É sempre muito bom falar sobre esses assuntos, e quando a gente sente profissionais de saúde que são apaixonados pelo que fazem, é como você disse, se ele não souber, ele vai atrás, mas ele dá a resposta com consistência, né? E acima de tudo, preocupado, acima de tudo,
Com o paciente. Eu acho isso super interessante. Gente, eu estou conversando aqui com o nosso querido doutor Edilberto Júnior, falando sobre esse tema de extrema, muito em voga, né, que é o uso do medicamento à base de cannabis, que vem aí tomando corpo, ao meu ponto de vista, né? O dele eu já estou muito atrasado, mas o ponto de vista dele já está bem adiantado, eu é que estou atrasado. E é um tema de extrema relevância, um tema em voga, um tema que nós precisamos refletir sobre isso para que a gente possa ter mais cuidados e termos, quem sabe, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. Aqui no programa Café com Leite é isso, é aula, é informação, é cultura, é crescimento, é cuidados com a vida. Doutor Edilberto, nossa conversa está boa, esse assunto ele é provocante, ele é instigante, ele é assim bem convidativo a gente continuar. Uhum. Mas eu preciso tomar um cafezinho. Vamos fazer um intervalo? A gente bebe uma água, toma um cafezinho, volta. Sim. Né? Tá bom? Maravilha. Gente, a conversa está maravilhosa, como eu falei, né? Mas o cafezinho não pode faltar. Diga-se de passagem, com leite. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi água mineral São Geraldo, já explorei mais aqui o máximo do nosso querido doutor Edilberto, mas agora eu quero, meu irmão, muito obrigado, foi ótimo aqui a nossa aula, volto mais vezes, esse tema é um tema muito em voga, é um tema que eu acho que é de extrema relevância para a sociedade, é um tema para quem tem idosos e crianças, acima de tudo, como você citou. Então será sempre motivo de ser sempre muito bem-vindo aqui. E o meu cafezinho vai estar sempre quentinho. Ô, Leito, eu queria agradecer muito pela oportunidade, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você me viu praticamente na barriga de minha mãe nascer, né? E hoje eu estou aqui sentado com você, né? Então, para mim é uma honra estar sentado, né? Com o senhor e escutar os conselhos também de outras coisas que a gente conversa, outros assuntos, né? Que bom. Não é só desse momento. Né? E eu queria deixar para todos os telespectadores do programa Café com Leite, tá? A associação que eu trabalho é a Associação Canábica Instituto Arrow, ela é aqui no Cariri, tá? Então, assim, a gente depois vai ficar até os contatos, né, aqui para passar, mas vocês têm esse medicamento aqui no Cariri, vocês não precisam buscar fora daqui, tá? Vocês têm pessoas realmente capacitadas tecnicamente, que estão envolvidas com o trabalho, né, que estão realmente querendo mudar, comprometidas e contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, se você precisar, por algum motivo, não deixe de entrar em contato com a gente, tá? Nós vamos conseguir lhe auxiliar no seu tratamento e a gente vai conseguir fornecer essa medicina para você melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou pegar aqui a rede social e vamos colocar aqui nos caracteres as redes sociais aqui do Instituto, capitaneada aqui por uma equipe a qual faz parte o doutor Edilberto. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanha até agora, eu quero mandar o nosso abraço, mas antes, Lívia do Marco, lá da Unassal, está sempre acompanhando a gente, então eu quero mandar um beijo para você, Lívia, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pela contribuição que você dá ao programa Café com Leite, sempre trazendo profissionais brilhantes, como trouxe o doutor Edilberto aqui no programa Café com Leite, tá? Mandar um abraço aqui para Edilane Agostinho, lá no Sítio Alegre. Edilane é sempre ligada no programa, um beijo para você. Eu vou aí, viu, para você fazer minhas unhas, tá bom? Fabiano no seminário lá no Crato, Marcos Antônio, segurança do doutor Raimundo. Marcos Antônio é segurança do doutor Raimundo, diga que eu sou segurança do doutor Raimundo, todo mundo me conhece, tá? Que bom, que bom. Então, um abraço para você. Seu Chico Ribeiro lá em Barbalha. Ana Clara é a namorada de Wesley, é a esposa de Wesley. Se eu disser que é a namorada, a mulher vai brigar. Não, é a esposa dele, assim?
A namorada dele, né? A namorada. É porque o Wesley é da nossa produção aqui e Ana Clara sempre ligada no programa. Ana Clara, brincadeiras à parte, viu? Ele tá rindo aqui por trás das câmeras. Dona Ceissa, mãe de Emanuel. Ah, Dona Ceissa também ligada no programa. Dona Ceissa, eu mandei a revista para a senhora recebeu? Ela que é mãe de Emanuel, lá da TV Verde Vale. Dona Lindaura, na rua São Benedito. E pedir também a você que nos acompanha aqui. As redes sociais do programa Café com Leite, você encontra muitas informações sobre o nosso programa. E lembre-se que esta edição e todas as edições do programa Café com Leite, mais de 1.800 edições, você vai encontrar lá no site tvcafecomleite.com.br. Eu vou ficando por aqui, mas em nome da minha produção, fica o nosso abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanham. Um beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.